Audiodescrição feita por Cleonor Uchoa, acadêmico do curso de licenciatura em Física pela Universidade Estadual do Ceará. Texto escrito por Daniel Neves, graduado em História. Corrida espacial. A corrida espacial aconteceu entre 1957 e 1975, sendo um dos capítulos da Guerra Fria. Nela, americanos e soviéticos disputavam a hegemonia na exploração espacial. A corrida espacial foi um dos capítulos mais conhecidos da Guerra Fria. Aconteceu entre 1957 e 1975 e foi travada entre Estados Unidos e União Soviética. A corrida espacial foi responsável por mobilizar altas quantias de dinheiro com o intuito de promover a exploração do espaço. Nela, soviéticos e americanos incentivaram o desenvolvimento científico, realizaram expedições tripuladas ao espaço, e, como ápice dessa disputa, foi organizada pelos americanos uma expedição que levou o homem à Lua. Contexto: a corrida espacial foi um dos acontecimentos mais marcantes da Guerra Fria, conflito político-ideológico que dividiu o mundo durante os anos entre 1947 e 1991. A Guerra Fria foi iniciada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ao final dessa guerra, que se estendeu de 1939 a 1945, os Estados Unidos saíram indiscutivelmente como a grande potência mundial. A ascensão da União Soviética durante a guerra e o seu papel como potência do bloco comunista levaram o governo americano a desenvolver uma retórica que guiou o mundo à polarização. Assim, já na década de 1940, o discurso e as ações diplomáticas tomadas pelo governo americano visavam combater o crescimento da influência soviética. A ação dos Estados Unidos em transformar a União Soviética como seu grande adversário visava garantir a força da presença americana no continente europeu, assim, manter sua economia aquecida. Desse modo, ao longo das décadas de 1940 e 1950, os dois blocos foram organizando-se, cada qual agrupando as nações de sua zona de influência. Ao longo dos anos de Guerra Fria, a disputa travada entre americanos e soviéticos deu-se em diversas instâncias. Diplomaticamente, cada nação buscava garantir os seus interesses. Economicamente, disputava-se a hegemonia mundial. Militarmente, disputava-se a hegemonia da força. E no âmbito tecnológico a disputa também aconteceu. Um dos desdobramentos da Guerra Fria acabou sendo a disputa tecnológica conduzida por americanos e soviéticos. Nessa disputa, as duas nações investiram maciçamente na educação e promoveram um rápido avanço científico. A corrida espacial foi resultado dessa disputa no âmbito científico. A corrida espacial aconteceu a partir do lançamento de satélites artificiais, sondas espaciais, envio de expedições tripuladas para o espaço e viagens para a Lua. A conquista do espaço era algo fundamental dentro da disputa travada por americanos e soviéticos, pois o domínio dessa nova fronteira deixaria bem claro o papel de potência mundial daquele que o fizesse. Além disso, dominar o espaço poderia ser utilizado em questões estratégicas do âmbito militar. Isso porque dominar o espaço poderia permitir monitorar o inimigo por meio de satélites, realizar ataques, se necessário, etc. Por isso a disputa pelo espaço era tão importante assim. Tratava-se de uma nova fronteira do progresso humano a ser atravessada pela nação ganhadora. Principais acontecimentos. Neste trecho do texto, traremos um resumo dos principais acontecimentos que se passaram durante a corrida espacial. Sputnik. Os soviéticos deram o primeiro passo na corrida espacial e, em 4 de outubro de 1957, foi lançado o primeiro satélite em órbita, o Sputnik 1.
Foi esse acontecimento que deu início à corrida espacial, e o Sputnik 1 funcionou na órbita da Terra durante 22 dias. Nesse período, o satélite enviou sinais de rádio que foram fundamentais para o estudo do planeta. Pouco tempo depois do lançamento do satélite, a imprensa soviética celebrou o acontecimento como um grande marco da ciência soviética, e o lançamento do Sputnik 1 repercutiu no mundo todo, incluindo os Estados Unidos. O satélite soviético era uma esfera feita de alumínio com 58 centímetros de diâmetro e pesava cerca de 83 quilogramas. Os soviéticos continuaram inovando e, um mês depois, realizaram o lançamento do Sputnik 2, que pesava 508 quilogramas e foi responsável por levar o primeiro ser vivo para o espaço. Nessa ocasião, os soviéticos enviaram ao espaço a cadela Laika, que morreu 10 dias depois do lançamento por conta do superaquecimento da estrutura. O Sputnik 2 desintegrou-se ao entrar na atmosfera, no dia 14 de abril de 1958. Ao todo, a União Soviética enviou para o espaço 10 satélites designados Sputnik, e o último deles foi lançado em 25 de março de 1961. O Sputnik 10 enviou outra cadela para o espaço, chamada Zvezdochka, e essa, diferentemente de Laika, foi trazida para a Terra viva. Para saber mais sobre esse assunto, leia nosso texto. Sputnik, NASA e Explorer. Em resposta ao lançamento do Sputnik 1 e 2 realizado pelos soviéticos, os Estados Unidos anunciaram o lançamento de seu próprio satélite artificial. Assim, os americanos lançaram o Explorer 1, no dia 31 de janeiro de 1958. Esse satélite foi responsável por descobrir uma região radiativa ao redor da Terra. Essa região ficou conhecida como o Cinturão de Van Allen. O Explorer 1 parou de enviar sinais cerca de 4 meses depois e entrou na atmosfera somente em março de 1970. Em seguida, ainda como parte da reação americana aos lançamentos soviéticos, foi criada a National Aeronautics Space Administration, mais conhecida como NASA. Sua criação aconteceu no dia 29 de julho de 1958, durante o governo de David D. Eisenhower, 1953-1961. Tem curiosidade no assunto deste tópico? Leia nosso texto. NASA. Lunik. Outro acontecimento importante da corrida espaço deu-se com o lançamento de Lunik 1, uma sonda que foi lançada em 2 de janeiro de 1959. Cerca de 34 horas depois, a sonda tinha passado pela Lua e, depois disso, entrou na órbita do Sol, sendo a primeira sonda a orbitar essa estrela. Uma segunda sonda foi lançada em 12 de setembro de 1959, e a terceira foi lançada no dia 4 de outubro de 1959. A União Soviética foi a primeira nação a enviar um satélite artificial, a enviar um ser vivo para o espaço e a enviar uma sonda que orbitou o Sol. Depois de ter feito tudo isso, os soviéticos foram ainda os primeiros a enviar um homem para o espaço. A seleção para essa empreitada foi iniciada por eles em janeiro de 1961. Essa seleção levou à escolha de Yuri Alexeyevich Gagarin e German Stepanovich Titov. Yuri Gagarin tinha um biotipo adequado para a expedição e era um homem de origem humilde. Sua escolha, além de tudo, aconteceu como forma de propaganda, pois ele era o ideal de homem soviético. Gagarin foi enviado para o espaço na Vostok 1, e o lançamento aconteceu no dia 12 de abril de 1961. A nave em que Gagarin estava ficou na órbita da Terra durante 108 minutos e, nessa ocasião, Gagarin proferiu a famosa frase "A Terra é azul".
Durante o retorno ao planeta, Gagarin ejetou-se da nave a 8.000 metros de altura e completou a descida de paraquedas. Isso fez dele o primeiro homem da história a ir para o espaço. Os americanos, no rastro dos soviéticos, enviaram o seu primeiro homem ao espaço no dia 5 de maio de 1961. Alan Bartlett Shepard Jr. foi enviado na Freedom 7 e esteve durante 15 minutos em uma trajetória suborbital. A primeira mulher enviada para o espaço foi a soviética Valentina Vladimirovna Tereshkova, no dia 16 de junho de 1963. Ela esteve durante quase 3 dias no espaço. Homem na Lua. O projeto americano de enviar o homem para a Lua iniciou-se em 1961, por meio de um discurso do então presidente John F. Kennedy. Nesse momento da corrida espacial, os soviéticos haviam realizado todas as grandes inovações. Conforme mencionamos, eles foram os primeiros a enviar um satélite artificial, uma sonda lunar, uma sonda que orbitou o Sol, um ser vivo e o homem para o espaço. Assim, o envio do homem para a Lua era uma obsessão para o governo americano, que não poupou esforços e dinheiro para viabilizar esse projeto. Para que isso fosse possível, a NASA criou o programa Apollo, nome em homenagem a Apolo, deus grego relacionado à colonização. Os envolvidos com o programa Apollo escolheram a estratégia de encontro na órbita da Lua para dar prosseguimento à missão. O cientista brasileiro Albert Einstein definiu essa estratégia da seguinte maneira: a espaçonave seria modular, composta pelo Módulo de Comando e Serviço, CSM, e pelo Módulo Lunar, LM. O CSM conteria todo o sistema de suporte de vida para que uma tripulação de 3 homens pudesse ir e voltar à Lua, mais o escudo de calor para a reentrada na atmosfera da Terra. O LM se separaria do CSM em órbita da Lua e levaria 2 astronautas até a superfície dela e, de lá, de volta ao CSM-1. O programa Apollo selecionou Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins como integrantes do programa. Os 3 astronautas americanos foram enviados para a Lua, no dia 16 de julho de 1969, como tripulantes da Apollo 11. 12 minutos depois, já estavam na órbita terrestre, no dia 19, já estavam na órbita lunar, e no dia 20, iniciaram a descida até a Lua. A aeronave americana Lunisoul pousou na Lua, às 17h17, do dia 20 de julho de 1969, e, às 23h56, Neil Armstrong pisou em solo lunar. Na ocasião, o astronauta pronunciou a frase: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um gigante salto para a humanidade". 2 dos astronautas, Armstrong e Aldrin, exploraram a superfície lunar durante 2 horas e 31 minutos, e, no dia 24 de julho de 1969, pousaram no Oceano Pacífico. Dessa expedição, foram trazidas 21 quilogramas de rochas lunares para análises científicas e uma quantidade enorme de lixo foi deixada na superfície lunar. O programa Apollo empregou diretamente cerca de 400.000 pessoas e envolveu mais de 20.000 indústrias e universidades americanas. Foram gastos, em valores da época, cerca de 24 bilhões de dólares para enviar o homem à Lua. Essa quantidade de dinheiro, reajustada em valores de 2006, correspondia a 136 bilhões de dólares. Fim da corrida espacial. Considera-se o fim da corrida espacial, a missão conjunta realizada por americanos e soviéticos em 17 de julho de 1975. Na ocasião, uma nave americana e uma soviética acoplaram-se na órbita terrestre. As naves que participaram dessa missão conjunta foram Apollo 18, do lado americano, e Soyuz 19, do lado soviético.
Os astronautas envolvidos foram Thomas P. Stafford, Vance D. Brand, Donald K. Slayton, Alexei Leonov e Valery Kubasov. Esse acontecimento marcou o fim da disputa espacial e deu início a um processo de reaproximação e cooperação científica entre as nações na questão espacial.